Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Juízes, capítulo 2. Estamos iniciando hoje, nos cultos, tanto da manhã quanto da tarde e da noite, uma série de pregações que tem como objetivo falar sobre uma espiritualidade líquida. Não é uma exposição da filosofia de Zygmunt Bauman, mas tomando também, de certa forma, uma expressão que é a expressão do nosso tempo, que são pessoas que vivem vidas líquidas, relacionamentos líquidos e também uma espiritualidade líquida. Ok? Queria então que você abrisse aí Juízes, capítulo 2. Eu vou fazer a leitura de todo o capítulo 2 para então refletirmos sobre o que nos diz a palavra do Senhor. Diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derribarei os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse: Não expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram a esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos expoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles, porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincindiam e tornavam-se piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvido à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas pôr Israel à prova,
se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Vamos orar, irmãos? Senhor, temos a Tua palavra aberta diante de nós, cremos no Teu Santo Espírito, cremos que Ele é o Espírito que nos instrui, é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso nos colocamos aqui na dependência do Senhor, Pai, pedindo que o Senhor haja no nosso meio. Não é pela força do nosso braço, não é pelo nosso desejo de compreender, mas é quando o Senhor aplica a Tua palavra ao nosso coração, é quando o Senhor quebranta o nosso coração e faz o Teu querer em nós, que de fato entendemos com o coração e não apenas com a mente, Pai, aquilo que é vontade do Senhor. Nos arrependemos e voltamos ao Teu caminho. Por isso, haja no nosso meio, Pai, no nome de Jesus e para a glória de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês voltassem um pouco, algumas páginas, para o texto de Josué, capítulo 24. A partir do versículo 14 do texto de Josué, nós percebemos aí Josué um pouco meio que se despedindo do povo. Josué está chamando o povo a temer ao Senhor, a guardar e a servir ao Senhor com integridade, com fidelidade, a deitar fora todos os deuses estranhos que de alguma forma faziam parte daquela região. Josué, ele tem uma deliberação no seu coração que tanto ele como a sua casa serviriam ao Senhor. Após isso, todo o povo se quebranta ali, declara que está entrando em aliança com Deus, eles reafirmam essa aliança, e aqui no finalzinho de Josué 24 é narrada a morte de Josué. No capítulo 1 de Juízes, nós temos aí também narrada a morte de Josué, ou o que acontece após a morte de Josué. E o capítulo 2 é como se fosse aqui Gênesis capítulo 1, onde Deus narra ali pela boca de Moisés, que ele criou no versículo 26 a 28 o homem e a mulher, e no capítulo 2 ele fosse especificar, trazer de forma mais clara para o nosso entendimento, como se processou a criação ali do homem e da mulher. E é o que acontece aqui no capítulo 2. O capítulo 2 revela para mim e para você como estava o coração do povo, o que é que acontece logo após a morte de Josué, como é que aquela geração que não conhecia o Senhor, ela se levanta e ela começa a caminhar então a sua vida ali na terra que o Senhor antes prometeu dar aos seus pais. Como foi a caminhada deles? Eu penso, irmãos, que a título de introdução, nós poderíamos fazer uma breve checagem aqui, não quero perder muito tempo nisso, até porque todos nós conhecemos isso de forma muito clara, de como anda a nossa sociedade nos nossos dias. Eu penso que a máxima que está sobre a nossa sociedade nos nossos dias, o grande objetivo, o grande alvo da nossa sociedade é ser feliz. Eu estava essa semana, fui a um determinado local e fui obrigado a assistir um programa lá, porque estava lá naquele local, não tinha muito o que fazer, a não ser na espera ali assistir aquele programa. Estava lá passando o programa de Fátima Bernardes. E naquele programa lá, estava havendo uma discussão naquele dia sobre a questão de como a mulher é oprimida e como ela sofre em meio a relacionamentos truculentos. Existem de fato isso, relacionamentos que fazem mal à mulher. Nós vivemos numa sociedade onde os homens não são homens de Deus, eles não têm a compreensão do que é ser homem de Deus. Eles são machistas, eles seguem um caminho e todo um treinamento que aconteceu no coração deles, toda uma formação social para que eles reagissem assim. Por outro lado, nós vemos no movimento feminista uma batalha terrível contra essa instalação machista da sociedade. E é interessante que naquele programa a gente viu, eu percebi ali de forma muito bem clara, o individualismo hedonista dos nossos dias. Um grupo de mulheres, tinha ali também alguns homens, e as mulheres comentavam mais ou menos assim: olha, eu estava vendo uma relação lá com o meu marido, e de repente ele começou a dizer: eu não gosto quando você veste essa roupa.
Eu não gosto quando você está conversando com as pessoas, porque você é muito expansiva, você fala muito, e isso pode gerar na mente das pessoas alguma dúvida. E a mulher lá dizendo, né? E eu comecei a olhar aquilo tudo e disse assim, olha, se alguém tem que me amar como eu sou. Então aquele homem que me oprimia, que pesava sobre mim os seus pensamentos e as suas palavras, eu me libertei daquele homem, porque eu quero ser feliz. Eu quero alguém que me ame como eu sou. Não é interessante esse pensamento? Porque esse pensamento traz por trás, ou dentro dele está contido esse individualismo hedonista, que é fruto da idolatria de um coração que não conhece a Deus, está morto em seus delitos e pecados e segue o curso natural desse mundo. O que eu penso, irmãos, é que talvez a gente não faça essas afirmações como aquela mulher infelizmente fez, mas nós fazemos afirmações muito parecidas. Da mesma forma como a sociedade caminha dentro desse individualismo, cada vez mais, e nós temos as redes sociais também aí, nós temos os meios de comunicação que por um lado são bênção, mas que por outro lado parece que geram no nosso coração barreiras quase que intransponíveis ao relacionamento proposto por Deus, que é olho no olho, que é no toque, que é na caminhada, quer chorar com aquele que chora, quer se alegrar com aquele que se alegra. A gente vai se tornando cada vez mais individualista mesmo nessa caminhada. Eu quero aquilo que é meu, eu quero a minha vida, eu quero os meus sonhos, eu quero os meus propósitos. Se você contribui com isso de alguma forma, eu posso durante algum tempo usar você para ter aquilo que eu quero, que é o meu prazer, que é a minha satisfação. Mas a partir do momento em que você não corresponde mais às minhas expectativas, eu descarto você. Acontece isso nos casamentos, acontece isso nas relações de amizade, acontece isso nos trabalhos e acontece isso também nas igrejas, irmãos. É incrível como isso penetra, e eu penso que pelo menos um aspecto muito claro faz parte dessa falta de filtro, dessa falta de percepção bíblica e essa assimilação e essa absorção desses valores secularizados. E eu penso que uma delas é a superficialidade do nosso coração. Nós somos pessoas que temos tempo para gastar com aquilo que de alguma forma vai trazer para mim, eu penso aqui em termos materialistas mesmo, em termos existencialistas, aquilo que de alguma forma vai contribuir para a minha vida, para que eu dê certo. Então, desde criança, eu vou fazendo propostas para os meus filhos, eu penso aqui de uma forma geral os pais, eu vou fazendo propostas para os meus filhos, que eles precisam vencer na vida, que eles precisam ser alguém na vida, e que para chegar nesse patamar, eles têm que concorrer na mesma perspectiva que o mundo concorre. Então, por exemplo, nós chegamos num terceiro ano, antes era apenas no terceiro ano, antes aí de enfrentar o vestibular, ou o Enem, ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje, com esses seriados e tantas outras coisas mais que acontecem nas escolas, pensando aí nos vestibulares, no ingresso à faculdade, as pessoas começam desde o primeiro ano, desde o início ali do ensino médio, a serem privadas pelos próprios pais da participação comunitária, da participação na vida da igreja. É interessante que isso antes acontecia no final da carreira, mas hoje já tem acontecido bem mais cedo. Olha, você tem que se preparar para o seriado, você tem que estudar para o vestibular, olha, hoje está mais difícil do que nunca. É colocado na mente dos adolescentes uma visão de que de alguma forma eles têm que se preparar muito bem para a vida. E a vida que a gente coloca para eles como sendo vida de fato é entrar na universidade, é ter uma boa carreira futuramente, é ser muito bem estabelecido. Irmãos, nenhuma dessas coisas, ela é pecado em si. Não é pecado você se preparar, não é pecado você instruir seus filhos a estudar, não é pecado você sonhar e orar e buscar que eles entrem numa boa faculdade, não é pecado sonhar com uma carreira promissora, isso não é pecado. Entretanto, quando isso se torna um ídolo no nosso coração, quando isso nos rouba a vida comunitária, quando isso nos rouba a participação no discipulado, quando isso nos rouba ao crescimento como filho de Deus,
Isso é a maneira mais clara de nós dizermos que nós perdemos de alguma forma a nossa identidade. Nós vamos perdendo a nossa identidade. É interessante, irmãos, assim, quando a gente caminha, principalmente nessa fase da adolescência, e a gente vê de alguma forma, eles estão ávidos por conhecerem a Deus, eles estão ávidos pela oração, eles começam a participar e de repente somem. E quando você vai procurar, não, mas é porque eu não posso, mas é porque meu pai está cansado, mas é porque eu não consigo, mas é porque eu tenho que estudar, mas é porque eu tenho isso. E como se vai perdendo a identidade? Não é que se perca a salvação, se de fato for salvo, Deus vai perseverar na salvação dele até o final. Entretanto, essa marca que identifica como cristão vai sendo perdida. A gente vai convivendo muito mais com esse mundo e a tendência, por causa da superficialidade que é gerada no coração, pela falta de discipulado, pela falta de estudo bíblico, pela falta de aprofundamento na palavra, é um filtro muito largo que absorve de forma muito fácil as coisas que são colocadas aí fora como sendo verdade. E no casamento ou em outras fases da vida, não é diferente. Quando nós nos aproximamos de Deus e nós conhecemos a Deus e nos aprofundamos na palavra de Deus, esse filtro ele vai ficando muito mais apurado. E nós vamos percebendo de forma muito mais clara, tanto o nosso coração, os movimentos do nosso coração, quanto também os movimentos desse mundo. E vamos lutando contra tanto os movimentos internos quanto os externos, de forma muito mais aguçada, irmãos, de forma muito mais aguda, de forma muito mais efetiva, porque estamos percebendo segundo as lentes da palavra de Deus, não estamos mais sendo tomados segundo o nosso coração. O que acontece aqui, irmãos, do versículo 1 até o versículo 2, é que Deus ele faz questão de nos lembrar, assim como Ele lembrou ao povo, que Ele tem uma aliança conosco. A base de toda a palavra de Deus é essa aliança que Deus faz com o povo. Nós jamais olharíamos para Deus se Deus não tivesse olhado para nós primeiro. Nós jamais buscaríamos a Deus se Deus não nos tivesse buscado primeiro. Nós jamais teríamos fé para crer em Deus se Deus antes não tivesse vivificado o nosso coração e posto no nosso coração fé para que crêssemos nele. E Deus faz questão, assim como Paulo começa na sua carta aos Efésios, ali no capítulo 1, falando sobre as bênçãos espirituais àquela igreja, e todas aquelas bênçãos, elas estão no tempo passado, ou seja, elas já foram executadas por Deus, elas já fazem parte da minha caminhada cristã, elas definem a minha identidade, elas definem quem eu sou. Assim a gente vai perceber também nas outras cartas de Paulo, no Evangelho, Jesus sempre fazendo questão de afirmar a identidade. Nelson Bomilca é um pastor, talvez o pessoal mais antigo conheça, infelizmente o pessoal mais novo talvez não o conheça, mas é bênção, as suas músicas são músicas excelentes e bíblicas. Nelson Bomilca colocou um post bem interessante no Instagram. Ele colocou uma foto de vários passarinhos e ele colocou assim: é interessante como eles louvam a Deus simplesmente pelo que eles são. Eles não estão preocupados com o que os outros acham, nem com as tendências de mercado. Eles não negociam nem vendem a sua integridade. A verdade é essa. Eles sabem quem eles são. E muitas vezes nessa caminhada nós não sabemos mais quem somos. O que acontece aqui então é que Deus faz questão de relembrar a sua aliança. Deus faz questão de dizer que foi Ele quem tirou aquele povo com um braço forte do Egito. E após Josué, aqui no versículo 6 do capítulo 2, se despedir do povo, após ter servido a Deus ali, após aquela geração que caminhou com Josué e serviu a Deus com integridade e fidelidade falecer, o versículo 10 nos diz que uma outra geração, após aqueles homens, se levantou. E a marca dessa geração eram dois aspectos. Primeiro deles, eles não conheciam ao Senhor. Esse era o primeiro aspecto daquela geração. A palavra conhecer aqui, ela não significa estritamente um conhecimento lógico. Com certeza aquela geração de alguma forma ouviu falar de Deus.
É como muitos dos nossos filhos. Nós trazemos eles para a igreja, nós falamos de Deus para eles. Olha, não faça isso que Deus está vendo. Vamos orar aqui antes das refeições. Mas não há relacionamento de fato com o Senhor na nossa caminhada. É o que Augusto Nicodemos escreveu um livro agora há pouco, chamado O Ateísmo Cristão. Se você não tem esse livro, adquira esse livro, é muito bom o livro. O Ateísmo Cristão. E ele fala exatamente sobre esse ponto, sobre um cristianismo confessional, mas que não é um cristianismo que é experimentado na vida. É uma fé que é ortodoxa, mas que não se traduz em prática. É uma mente que é cheia de teologia, mas que na hora do trânsito explode, mas que no relacionamento com a esposa não se relaciona como Deus quer que a gente se relacione. É um relacionamento com o marido onde, olha, eu é quem sei, eu também coloco dinheiro dentro de casa, eu também governo aqui dentro, está pensando o quê? É um relacionamento onde filhos muitas vezes se levantam para brigar com seus pais, não respeitam seus pais. É um relacionamento onde pais não criam seus filhos na disciplina, na admoestação do Senhor. Ou seja, é um cristianismo simplesmente conceitual. É um cristianismo onde a resposta está sempre na ponta da língua, mas não é traduzido em vida piedosa. E eu penso, irmãos, que esse tipo de conhecimento, ele é tão danoso quanto a superficialidade. Sabe por quê? Se você fizer uma olhada muito superficial sobre a Europa, sobre o Canadá, sobre outros países que receberam o Evangelho e agora abandonaram a fé, os Estados Unidos também, e eu já vejo isso também no Brasil, a gente percebe que antigamente se olhava para alguns católicos e dizia assim, não, eu sou católico não praticante, eu sou católico praticante. E hoje, esse mesmo tipo de conceito está sendo implantado dentro das igrejas evangélicas. Não, mas eu vou para a igreja. Eu conversava com uma pessoa que morou um tempo fora, e ele dizia assim, Léo, é mais fácil lá fora você evangelizar um muçulmano do que você pregar para um cristão. Porque você vê as pessoas de forma muito clara indo para a igreja como se fosse cumprir tabela, uma obrigação, de repente até para se sentir melhor, porque de alguma forma cresceram ali, faziam parte de um contexto, e é interessante que essas pessoas conhecem a palavra de Deus. Aquilo está na mente delas, mas não se traduz em vida de piedade. Há um distanciamento enorme entre aquilo que se crê, daquilo que se vive, daquilo que se experimenta. É um Deus que não se traduz no dia a dia. E como é que você vai pregar para uma pessoa dessa? Você vai chegar para uma pessoa dessa e vai dizer assim, olha, eu quero falar de Jesus para você, se a pessoa crê muito mais naquilo que as filosofias e conceitos humanos podem responder. Não, mas é porque, olha, está muito distante, eu acho que não é bem assim, fulano de tal é mais profundo nisso, e eu posso me apegar, a palavra não tem todas as respostas, ou então muitas vezes é aquela vida que crê com a mente, mas não crê de fato com o coração. Irmãos, essa geração que se levantou aqui era uma geração que não conhecia o Senhor. Então, o que se vai desenvolver dessa caminhada, de alguém que não se relaciona com Deus, é um coração aberto agora para qualquer tipo de ídolo. São citados aqui duas entidades ou dois deuses dos cananeus, Baal e Astarote. A palavra Baal significa Senhor, o grande Senhor. E Baal era aquele Deus da colheita, era aquele Deus da prosperidade, era aquele Deus que as pessoas solicitavam, ofertavam alguma coisa a ele, quando queriam uma bênção material, quando queria chuva sobre a terra, quando queria o sol sobre a terra, quando queria que a plantação desse certo, ou que os animais reproduzissem e não adoecessem, eles procuravam Baal. E Astarote era um Deus da fertilidade. Quando, por exemplo, a mulher não engravidava, quando, por exemplo, o homem não conseguia ter filhos, eles ofertavam a Astarote. Eles buscavam o auxílio de Astarote para que pudessem reproduzir, para que pudessem ter filhos, até porque
Dentro daquele contexto ali, não ter filhos era como um tipo de maldição sobre a pessoa. As pessoas se percebiam amaldiçoadas por não terem filhos, então elas sacrificavam essas entidades. Mas, por outro lado, eles continuavam se declarando como o povo de Deus. Eles estavam dentro da terra prometida, eles estavam vivendo tudo aquilo ali, eles viviam os rituais eclesiásticos, eles viviam as suas idas e vindas para buscar a Deus, mas ao mesmo tempo estavam abertos a qualquer outra entidade, a qualquer outra possibilidade que desse para eles aquilo que o coração almejava. Era esse tipo de troca, porque o que importa de fato é ser feliz. O que importa de fato é ter o meu coração satisfeito, porque o que importa de fato não é me aprofundar na caminhada com Deus, não é conhecer a Deus, não é o discipulado de tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus, não é estar contente em toda e qualquer situação, não é ter um Deus presente mesmo dentro de uma masmorra com a sentença decretada esperando o dia da decapitação. Não é isso, é prosperidade, é bem-estar. E eu penso, irmãos, que uma geração que não conhece ao Senhor compra tudo que se vende no mercado. E pensando em igrejas como denominações, tem igreja para todo gosto hoje em dia, não é verdade? Tem igreja para quem gosta de pular, tem igreja para quem gosta de dar cambalhota, tem igreja para quem gosta de cair. Não sei como tem gente que gosta de cair. Cair, desloqueia o ombro, é terrível. Mas tem gente que gosta de cair. Tem igreja para tudo que é gosto. Tem igreja para tudo que é gosto. Um dia desse, estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava dizendo para mim mais ou menos assim: olha, para mim foi uma bênção fazer parte de uma igreja reformada durante muito tempo da minha vida. Foi uma bênção para mim. Eu aprendi muito de Bíblia, eu aprendi muito de teologia, mas, desculpa pastor o que eu vou dizer, mas eu precisei evoluir. Aí eu fiz, é mesmo? A pessoa, precisei evoluir. E agora sim, eu estou numa comunidade que nem o pastor a gente chama de pastor. Ele está lá como pastor, mas a gente não chama. Lá ninguém é disciplinado, vê só, cada um se disciplina. Lá não é pregado sobre o pecado, a gente é chamado para ter uma maturidade, e essa maturidade é segundo aquilo a gente interpreta que é certo ou errado. Então, tipo assim, cada um segue o que o seu coração quer. E talvez essa seja a frase que faz parte de forma muito clara do livro de Juízes: cada um fazia segundo estava no seu coração, segundo a proposta do seu coração. Não há uma verdade absoluta, mas há um eu absoluto que quer o que quer. E a igreja agora serve como aquela que está ali para agradar o cliente, naquilo que o cliente mais gostar, naquilo que de alguma forma satisfizer o coração do freguês. Porque o que importa não é que as pessoas conheçam a Deus. O que importa é que as pessoas se sintam bem, é que a gente tenha um lugar, uma comunidade acolhedora, uma comunidade tão receptiva, onde ninguém discipula ninguém, ou melhor, onde ninguém exorta, admoesta, confronta, onde a gente se aceita como a gente é, porque o que importa é ser feliz. O que importa é ser feliz. O que importa é servir a Deus com um sorriso no rosto, independentemente de como esteja a minha vida, porque eu quero ser feliz, eu quero viver uma vida leve, eu quero tirar todo tipo de peso de cima de mim, e aí eu quero viver inclusive em paz, porque se eu quiser transar com minha namorada, eu vou ouvir lá do meu líder espiritual. Não, seria pecado se você estivesse namorando com um e com outra, mas se você está com ela mais de 6 meses, já é um namoro sério, não tem problema nenhum você transar. Não, se você quer separar da sua esposa, rapaz, olha, está pesado o casamento, não tem problema nenhum. O que importa é que você tem que ser feliz, se separa. Esses conceitos mundanos, eles têm tomado conta, irmãos, porque não há conhecimento do Senhor, não há relacionamento com Deus, não há profundidade encaminhada com Deus.
E aí o coração fica aberto a qualquer coisa, porque a gente passa a ser conduzido segundo o nosso coração quer, e não segundo aquilo que Deus revela na sua palavra. O outro aspecto aqui é que nem tampouco conheciam as obras que o Senhor fizera a Israel. Isso aqui é muito sério, irmão, sabe por quê? Eles não conheciam o plano de salvação de Deus. Deus resgatou o seu povo do Egito, da casa da servidão, com mão forte. O Egito, ele dentro da revelação bíblica, ele significa literalmente o estado de pecado. E Deus tirou aquele povo de lá, resgatou aquele povo de lá para a terra que Ele prometeu. E essa terra que Deus prometeu, dentro da revelação da teologia bíblica, ela é apontada como a terra do descanso. Ou seja, é como se fosse uma sombra, um aspecto salvífico. Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou de um estado de pecado para um estado de liberdade em Cristo Jesus. E é isso que essa mão forte, ou esse tirar de Deus do Egito para essa terra que Ele prometeu, significava. Porém, essa geração não conheciam essas obras, essa geração não conhecia essas obras. Ela não sabia do plano de salvação de Deus, ela não conhecia o verdadeiro evangelho, ela não conhecia a libertação que o Senhor traz, ela não conhecia o plano de Deus. Não conhecia, irmãos. Então, para eles era muito fácil seguir a manada, para eles era muito fácil nadar conforme aquilo que os cananeus faziam. Vamos continuar vivendo assim, o que é que tem de mais? Havia uma ordem clara de Deus: expulsem todos os povos da terra. Se você ler aqui a partir do versículo 16 do capítulo 1 até o versículo 36, você vai ver que as tribos falharam nisso. As tribos não expulsaram. E de certa forma, quando a gente é tolerante, quando a gente segue esse caminho de tolerância, a gente acaba caindo no laço da conivência. E do laço da conivência, a gente acaba indo para a participação efetiva nessas coisas. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, e também já iniciando ali o capítulo 2, ele vai trazer essa verdade, que Deus não condena apenas os que praticam, mas quantos aprovam também essas obras. Paulo traz essa realidade. Pastor Ricardo Barbosa, pregando aqui semana passada, falando sobre as virtudes cristãs, ele disse que a graça é uma virtude cristã, o amor, a paciência, mas a tolerância não. Tolerância não é virtude cristã, tolerância é fruto dessa filosofia mundana, secularizada de politicamente correto, onde eu tenho que aceitar de alguma forma aquilo que você fala, onde as coisas se tornam relativas, onde não há mais o absoluto. Irmãos, nós somos chamados a viver um evangelho onde Cristo é absoluto, onde a palavra de Deus é absoluta, onde Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há caminho, não há verdade, nem vida fora de Cristo. Isso é absoluto. Disso não se abre mão. Não podemos abrir mão da verdade da palavra, e de alguma forma, irmãos, nós passamos a relativizar tudo isso, e nós passamos a absorver uma série de visões que não são visões da palavra de Deus, que não é uma cosmovisão bíblica, mas é segundo o nosso coração. Assim como aquela geração, eles não conheciam o plano salvífico de Deus, as obras que Deus fizera a Israel. Então, do versículo 11 ao versículo 15, nós temos aí o resultado disso. Eles se entregaram à idolatria, eles deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, aquele que tirou eles da terra do Egito, e foram após outros deuses. Eles se sentiram à vontade com isso. O versículo 5 do capítulo 3 diz: habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus e ferezeus e heveus e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles, e se rendiam ao culto a seus deuses. Olha só, a palavra habitando aqui do versículo 5 do capítulo 3 é
sentindo-se à vontade naquela terra. Sentindo-se à vontade. Estou tão à vontade aqui, rapaz, que não tem problema nenhum entregar minha filha para um cananeu casar com ela. Eu estou tão à vontade aqui que não tem problema nenhum eu ter sociedade, eu ter caminhada com qualquer um desses cananeus. Eu estou tão à vontade aqui que eu estou afim daquela filha daquele cananeu e eu vou casar com ela, não tem problema nenhum. Nós estamos à vontade. O sentido aqui de habitar é literalmente estamos em casa, está tudo na paz, está tudo tranquilo. O que é que tem de mais? Vamos curtir a vida, o que importa é ser feliz. Este era o sentimento que tomava conta do coração desse povo. Só que Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. E louvado seja Deus por sua disciplina. Porque do versículo 16 ao versículo 19, Deus suscita juízes. Deus levanta homens. São pelo menos 12 juízes que se levantam. Deus se levanta esses juízes para julgarem a terra. E se você fizer uma leitura do livro de Juízes, você vai perceber que Deus levanta um juiz e Deus é com aquele juiz. É como se aquele juiz fosse uma representação de Deus mesmo, um tipo de Cristo ali no meio do povo. E quando aquele juiz está julgando a Israel, Israel volta para o Senhor, se arrepende do mal que fez contra o Senhor. E você vai ver na descrição do livro que quando eles pecam, o que o autor do livro de Juízes, ele sempre vai dizer, pecaram contra o Senhor, transgrediram a aliança do Senhor, fizeram o que era mal perante o Senhor. É sempre essa expressão, porque todo pecado, irmãos, é primariamente contra Deus e contra a sua santidade. No Salmo 51, quando Davi escreve aquele salmo, após ser confrontado por Natã ali no seu pecado com Batseba, quando Davi é confrontado com aquilo ali, a primeira coisa que Davi diz é: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Isso é a revelação do coração, de fato, de alguém que conhece a Deus, de alguém que anda com Deus, de alguém que teme ao Senhor. Ele não encara o seu pecado como simplesmente sendo uma afronta a outra pessoa, ainda que seja. Ele não encara o seu pecado como sendo um mal apenas a outra pessoa, ainda que seja, mas primariamente contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a pessoa de Deus. E o coração, quando é confrontado com isso, como Isaías descreve no capítulo 6, a sensação é uma sensação de morte. Isaías descreve lá a sua experiência: ai de mim, estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É uma sensação de temor verdadeiro, irmãos. Não é esse temor fictício da boca para fora: eu temo ao Senhor. Teme nada, teme não. Deus levantava juízes que julgavam o povo voltava. E tudo isso, o versículo 18 vai dizer, é porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos. O Senhor se compadecia do seu povo. As próprias nações que foram preservadas por eles, que estavam no meio deles, pilharam eles, saquearam eles, pagaram toda aquela conivência, aquela tolerância com o mal e subjugaram eles. Faziam mal a eles, e o Senhor se compadecia por causa dos gemidos do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Se nós nos desviarmos, se nós nos afastarmos do Senhor, o que a palavra nos deixa claro é que, se somos povo da aliança, de alguma forma Deus vai nos disciplinar e Deus vai nos trazer de volta, porque Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à palavra que Ele empenhou, ao sangue derramado na cruz. Ele é fiel e Ele traz de volta. Talvez você que é pai aqui, tenha filhos que estão afastados do caminho do Senhor. É tempo de orar pelos seus filhos, é tempo de ensinar a palavra do Senhor,
É tempo de talvez aí jejuar pelos seus filhos. Mas se um dia eles conheceram de verdade ao Senhor, eles jamais ficarão conformados com esse mundo. Um dia o Senhor os disciplinará e os trará de volta. Irmãos, nós vemos aqui a graça de Deus, mas do versículo 20 ao versículo 23, nós vemos outro aspecto aqui, que Deus faz questão de mostrar para a gente. É que Deus agora está dizendo assim: olha, eu vou deixar que esses povos permaneçam no meio de Israel e que eles não consigam expulsá-los. Veja só, se eles tentassem a partir de agora, pela força do braço, expulsar aqueles povos, eles não conseguiriam. Se você lembrar pelo menos duas batalhas muito importantes que são narradas no livro de Josué, você vai perceber isso. A primeira é a batalha contra Jericó. O povo ali está consagrado ao Senhor, o povo está buscando ao Senhor. Josué ora para saber qual é a estratégia de Deus. Deus fala a sua estratégia, que eles deveriam rodear Jericó durante 7 dias. No 7º dia dar 7 voltas, e com brados e trombetas ali, as muralhas cairiam. Qualquer pessoa, num raciocínio lógico diante daquilo, diria assim: isso é loucura, mas eles obedecem, porque eles estão buscando ao Senhor. Existe um relacionamento, existe uma crença de fato no caráter de Deus e na palavra de Deus, eles obedecem. Mas quando nós vemos, por exemplo, a batalha contra Ai, uma cidade muito menor que Jericó, que não possuía as muralhas de Jericó, que não possuía os exércitos de Jericó, os espias que vão até Ai voltam e dizem assim: olha, não canse todo o nosso exército, não precisa ir todo mundo, manda só 3.000 homens, a gente vai conseguir isso aí. Ele manda 3.000 homens, certo de que vai conseguir, e aqueles homens são derrotados. 39 homens são executados ali, e existe um grande pranto em Israel, ao ponto de Josué orar a Deus, rasgando as suas vestes, junto com os outros anciãos, e dizerem: Senhor, o que se fará do teu grande nome? E Deus ali revela para Josué que há pecado, que aquela batalha foi perdida porque havia alguém que transgrediu a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor. Eles lançam sortes ali, em todo aquele processo a sorte cai sobre um homem chamado Acã. E a determinação de Deus é que não só Acã, mas toda a sua família fosse apedrejada até a morte num vale que se chamou Vale de Acor, que significa desolação, desgraça. Acã é apedrejado naquele vale, e irmãos, isso traz para nós uma realidade espiritual muito séria. Pecados que não são tratados, pecados que são varridos para baixo do tapete. Gente que diz ser povo de Deus, está em comunhão, participa da mesa do Senhor, participa da vida da igreja e está varrendo pecados para debaixo do tapete, assim como Acã escondeu o seu pecado, a sua transgressão embaixo da sua tenda. Fazem mal não apenas a si, mas fazem mal a todo o corpo de Cristo. Fazem mal por causa de um só homem. Homens morreram e Israel perdeu a batalha. Deus trata o nosso pecado de forma muito séria, irmãos. Deus não tolera a iniquidade. Deus não é conivente com o nosso pecado, pelo simples fato dele ser santo e nós sermos o seu povo. Deus jamais vai formar igrejas segundo a vontade dos clientes, segundo as expectativas do coração de uma massa que vive atrás ou movida pelo mercado. Deus jamais vai fazer igrejas ou vai criar igrejas assim, onde não há pregação séria da palavra de Deus, onde não há compromisso com o discipulado, onde não há disciplina, onde não há participação nos meios de graça que Deus instituiu. Irmãos, não há seriedade, não há bênção de Deus nesses lugares, não há. Pode satisfazer o nosso coração, porque permanecemos nessa luta tensa. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E quando a gente anda no Espírito, a gente não satisfaz as concupiscências da carne, mas quando andamos segundo o nosso coração, nós vamos de alguma forma nos tornar consumidores, não apenas de pessoa, mas consumidores da fé também.
buscando aquilo que de alguma forma nos agrada, que não mexe conosco e que promove o nosso ego corrompido. Irmãos, que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que Deus nos livre de, assim como o líquido procura aquilo que tem menor resistência, aquilo que é mais fácil, que Deus nos livre disso. Que a palavra dele confronte, por meio do seu Espírito, o nosso coração. E se for preciso andar pelo vale da sombra da morte, que a gente ande sabendo que Ele está conosco, que Ele jamais desamparará. Se a nossa cama estiver no profundo abismo, lá Ele está. Se estiver nos mais altos céus, lá Ele estará também. A sua mão há sempre de nos conduzir. E isso é fruto de uma satisfação no Senhor, de alguém que conhece o Senhor, conhece as suas obras, conhece o que Ele fez. Então está feliz com isso, descobriu em Cristo a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias. Descobriu em Cristo. Não como o povo estava fazendo aqui. Amém, irmãos? Vamos orar? Queria convidar você a fechar os olhos, a curvar sua cabeça, colocar o seu coração diante do Senhor. Talvez seja tempo de confissão, talvez seja tempo de abandonar os ídolos desse tempo, talvez seja o momento da oportunidade de dizer a Deus: Senhor, eu tenho servido a Baal, eu tenho servido a Astarote, Senhor, eu me cansei do Senhor, me cansei de esperar, e agora estou querendo caminhar segundo as minhas próprias pernas, segundo aquilo que está no meu coração. Mas Deus, obrigado por Tua graça e por Tua verdade, que me alerta e que me chama de volta ao caminho. Senhor, me ajuda, eu não quero permanecer no pecado. Talvez seja essa a sua oração hoje aqui nessa manhã. Talvez seja: Deus, eu preciso conhecer mais a Tua palavra. Deus, eu preciso conhecer mais o caminho da oração, o caminho da reflexão, da meditação. Eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Deus, mexe na minha agenda, vê se há algum ídolo, alguma coisa aí corrompida no meu caminho. Senhor, tira isso para que eu tenha mais tempo para Te buscar. Espiritualidade sólida e não a espiritualidade líquida. Deus, o Senhor conhece o nosso coração, Pai, conhece cada vida que está aqui nessa manhã, aqueles que estão acompanhando pela internet. Pai, o Senhor nos conhece. Senhor, se somos Teu povo, povo da aliança, Pai, faz com que a Tua palavra penetre o nosso coração e quebre, Senhor, essas estruturas secularizadas, mundanizadas, idólatras, que muitas vezes tomam conta de nós. E faz com que o Teu trono seja alto e sublime no nosso coração. Que ao Senhor rendamos toda a honra e toda a glória, Pai. Que ao Senhor rendamos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o culto que de fato agrada ao Senhor. Venha sobre nós, Pai, nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.